Então, para começar essa nossa tarde, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se dá tudo certo, se ele vai achar. Ele não está querendo achar a minha janela. Deixa eu ver se eu acho uma janela direitinha aqui, para mim conseguir. Espera aí. Já chegando. Estamos aqui. É essa janelinha que eu quero. Muito bem. Acho que ele vai achar agora bem direitinho. Esse período de pandemia, ele nos trouxe a possibilidade de a gente ter acesso às ferramentas virtuais, né? Mas como a gente também, às vezes, ficou muito mais trabalhando com o Meet, às vezes o Zoom, ele tem algumas outras funções muito boas, ele é melhor, mas às vezes a gente precisa de um tempinho para encontrar as abas corretas. Então, o que nós nos propomos nessa tarde é conversar um pouco sobre pensar, sentir e agir de todo o coração. E para iniciar nossa reflexão, nós trazemos um vídeo. Que vídeo é esse? Esse aqui, vamos assistir junto. Já que nós estamos com o nosso chazinho, vamos começar esse momento fazendo um momento de assistirmos um vídeo juntos. Ele está sem som, por enquanto. Não está com som, não, Thaís. Acho que você poderia recomeçar. Desculpem, estou tentando ver aqui nessa... Ele tem só uma musiquinha, mas eu vou tentar habilitar aqui. Porque para mim aparece que ele está de áudio. Ah, sim. Aqui para mim aparece que ele está com áudio. Deixa eu ver se é o da apresentação que está sem. Vou tentar de novo, só um pouquinho. Vamos ver se vai com áudio. É uma música e só onomatopeias, eles não conversam. Dá para ouvir agora? Ainda não. Não. Tá. Só um pouquinho. Deixa eu Ô, ver Thaís, se abre. Oi. teria que descompartilhar, e quando você compartilhar, no canto inferior tem compartilhar o som. Primeiro Olha aí. você tem que descompartilhar a tua tela. Então, vamos lá. Interromper compartilhamento. Isso, agora quando você for compartilhar, antes de apertar na tela que você quer, aí embaixo, no canto esquerdo, aparece compartilhar som. Compartilhar som, otimizar para vídeo. Aqui. Isso. Muito obrigada, viu? Agora vai, gente. Para aí, que agora a gente vai. Vamos ver se vai. Só não sei por que agora ficou esse do meio aqui. Opções de compartilhamento avançado. Vocês estão vendo essa também? Não. 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 Não sei o que aparece Não. para mim, então. Então Ah, vamos lá. agora deu. Agora veio? Tá Obrigada, certinho. gente. Veio, mas já saiu.
Muito bem. E aí, gente? Agora é o nosso momento de conversar um pouquinho. Podemos escrever ali no nosso chat o que sentimentos e pensamentos passaram para vocês ou transmitiu esse vídeo, esse movimento aí desses bichinhos nessa animação. Podem conversar conosco. Vou pedir para a Dilva ler para a gente o que o pessoal está colocando. Vou botar o chat aqui do lado. Normalmente se tiraram... não, italiano. Não, na maioria das vezes nos comportamos como os primeiros. Egoísmo, orgulho dos maiores. Solidariedade. Uhum. E tem alguém que botou ali que tinha... Algumas vezes... Opa, fugiu quando eu consegui. Deixa eu voltar lá. Não. Apenas ceder um pouquinho é um passo para abrir novos caminhos. Isso aí. A força bruta não resolve os problemas. Humildade. Egoísmo e caridade. Egoísmo, orgulho, falta de compreensão. Criatividade. Os dois primeiros egoístas não pensaram nos outros. Intolerância, conversa e amorosidade. União e desunião. Reze à frente. Falta de empatia. Isso. União e desunião. Não, foi ótimo porque nos trouxe dois elementos bem importantes que o pessoal conseguiu aprender na questão da colaboração. A questão do egoísmo ou a questão da solidariedade, né? A necessidade de nós, às vezes, nos tornarmos humildes para conseguirmos atravessar as pontes, né? Precisamos uns dos outros. E não foi por um acaso que hoje foi proposto esse encontro com o tema, né, evangelizar de todo o coração. É o tema dos 45 anos da evangelização no nosso país, e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração. E é isso que nos convida o Evangelho, e é isso que nos convida esse momento de transição, que nós todos, espíritos que aqui estamos encarnados nesse planeta escola, estamos atravessando. Esse momento de transição, tal qual uma ponte, no qual nós cada vez mais precisamos nos desapegar do nosso egoísmo e encontrar uns nos outros na solidariedade, maneiras criativas, como alguém colocou ali, criatividade, humildade, para nós atravessarmos as pontes juntos, porque só assim vai ter sentido e significado tudo aquilo que nós fazemos. A proposta para que a gente converse essa tarde sobre o pensar, sentir e agir de todo o coração é para que nós falemos um pouco das 3 principais dimensões humanas que constituem os eixos norteadores da tarefa da evangelização. Mas o porquê nesse momento que nós falamos de transição, de atravessar pontes, de trazermos as questões de solidariedade, de cooperação, de colaboração, caridade, mas a caridade em ação transformada no amor em profundidade. O que isso nos convida a vivenciar nesses caminhos da evangelização? A tarefa, nesse momento, é todo um investimento não apenas nas questões da ciência, que dizem respeito ao progresso intelectual, mas associar isso com as questões da consciência, que nos trarão o progresso moral. E para isso,
o Espiritismo nos traz grandes respostas da necessidade de nós trazermos esse progresso do interior para o exterior. Não adianta a gente achar que a gente vai estar só faxinando o nosso planetinha ali, sem que nós faxinemos o terreno dos nossos corações. Se nós estamos matriculados nesse planeta escola, é porque nós temos uma tarefa grande para desenvolver, primeiramente dentro de nós, né? E isso tem tudo a ver com essas dimensões humanas que se materializam nesses verbos de pensar, sentir e agir. Mas qual a finalidade dessa nossa ação evangelizadora? Que é por isso, para isso que nós estamos todos aqui, né? Não apenas para pensarmos evangelização, mas para pensarmos nesse processo de autoevangelização, de limparmos o nosso interior para o exterior e assim contribuirmos com a limpeza uns dos outros, né? Não tem graça se a gente atravessar a ponte sozinho, não tem graça se a gente quiser empurrar o amiguinho e a gente ir para chegar mais rápido, não tem graça se a gente não parar para pensar como nós fazemos. Não é como eu faço, é como nós podemos nos dar as mãos para compreendermos a necessidade de nós estarmos mergulhados na matéria, porque é isso que também nos convida a evangelização nesse momento, esse evangelho trazido pela doutrina espírita, o evangelho como consolador prometido, como a terceira revelação, cujos pressupostos, cujos pilares da doutrina espírita, eles nos pedem, em suma, que nós façamos com que essa equação se efetive. É o trabalho das nossas vidas. Alguém já tinha visto essa soma? Ah, mas eu acho que vocês já viram, sim. Não por um acaso, é a tríade que é o fim das nossas encarnações. Se lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, aos espíritos qual o fim das encarnações, gravitar para a unidade divina. É só essa frase, né, gravitar para a unidade divina. E o Cristo já veio há mais de 2000 anos nos dizer que é através do amor a Deus, mais o amor ao próximo, como o amor a si mesmo, que nós fazemos esse caminho de uns para os outros. E qual é o objetivo primordial? O que que a gente vem fazer aqui, gente? Tá lá bem bonito, né? A gente canta as músicas nos nossos encontros de evangelização e tudo. Tá ali outra sigla que a gente quer fazer. Objetivo primordial: transformarmos em homens de bem. Tá ali o HB, né? Não é para ser um texto bonito do Evangelho apenas. Não é para se manifestar só naquelas características que depois ainda a gente descobre quando chega no fim do texto, que é tão bonito, tão reflexivo, a gente chega assim, meu Deus, como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso? E ainda diz lá o Espírito Benfeitor, essas são algumas das características do homem de bem. Quer dizer que tem mais algumas que a gente, pelo visto, ainda não consegue alcançar. Mas aquelas ali, elas já não são, talvez, possíveis de experimentar nesse planeta escola. Estruturada em alguns eixos. Olha ali, aqui vai começar o nosso trabalho, nossa mão à obra. Que eixos são esses? Outras siglas. CD mais AM mais TS. Eita, e agora? Hoje eu estou complicando a coisa, estou trazendo siglas que é para a gente botar a cabeça para pensar. Olha ali, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. Está ali os eixos que estruturam toda a nossa tarefa enquanto ação evangelizadora. A nossa proposta de evangelizar de todo o coração, de evangelizarmos-nos de todo o coração. Porque, na verdade, nós só construímos pontes para que uns nos evangelizemos uns aos outros. Nós facilitamos o processo quando nós transformamos o nosso
próprio caminhar em carta viva do Evangelho, em um trabalho de autoevangelização. No encontro de evangelização, nós auxiliamos uns aos outros a conhecer a mensagem do Evangelho, a trazer aquele conhecimento doutrinário que só vai ter sentido e significado se ele se transformar em aprimoramento moral. E sair de nós através da transformação social, quando nós formos capazes de aplicar isso no nosso dia a dia. E aí nós vamos agora trabalhar, gente. Não se preocupem, quem está no computador vai conseguir fazer, nós vamos botar um link bem bonitinho, eu mandei para a Dilva. Dilva, se tu puder botar para mim o link do Jamboard no chat, cliquem em cima, nós vamos colocar em ordem, vocês vão ver que vai abrir esse quadrinho aqui, ó, para nós podermos trabalhar juntos. E eu já vou controlando que vários de vocês já vão entrar. Nós vamos olhar essa tela do Sou Evangelizador, de todo o coração, e nós vamos tentar colocar em ordem essas palavras, que dizem tudo a ver com isso que nós falamos agora. Olha aqui, ó, tá? Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. Vamos associar essas palavras, vamos trabalhar juntos. É um quebra-cabeça. Podem entrar, gente. Clicando no link, vocês vão vir direcionados para cá, mas vocês vão continuar me ouvindo. Quem está no celular vai entrar aqui e vai conseguir mexer com o dedinho, tá? Ó, aqui, já estou vendo que tem vários entrando. É só clicar em cima e arrastar, tá? Organizar como vocês acham que pode ser organizado. Fiquem à vontade, não tenham medo de mexer, tá? Não acontece nada se mexer ali, tá? É só não deletar e vocês não estão habilitados para deletar. Ó, já está se mexendo. Quem está só assistindo, que de repente esteja na TV ou não quer clicar fora, não tem problema, vocês vão estar acompanhando igual aqui, ó, o trabalho que o pessoal está fazendo. Olha ali, o pessoal está indo, tem alguém indo já pelo pensar, sentir e agir. E aí, ó, eu sei que vocês já devem ter visto esse quadro lá nos nossos documentos de orientação à ação evangelizadora da infância e da juventude. E é bem isso. É para a gente pensar juntos quais são os eixos que estruturam a nossa tarefa e como eles se manifestam. Muito bem, ó, já está criando forma. Tá chegando ali, ó. A gente já tem umas 6 mãozinhas mexendo ali, ajeitando o nosso Jamboard. Ó, tá quase, tá quase. Tá quase, tá chegando. Ó, tem alguém que pegou até a canetinha. Vocês estão habilitados para desenhar e escrever em cima também, tá? Não se preocupem. Não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Ó, a gente já ganhou até um coração aqui. Deixa eu ver quem é o bichinho que botou o coração, que eu não consigo enxergar por nome, né? Porque quando a gente entra no Jamboard, não tem, às vezes, o nome. Olha ali, tá chegando. Podemos parar e tentar ver se foi? Acho que foi, acho que isso. Pode parar ali, quem estava com amor, pode parar que nós vamos conversar um pouquinho. Muito bem. Se quem está aqui dentro quiser voltar para a gente conversar, vai estar enxergando a mesma coisa. Esse quadro dos eixos estruturantes, ele tanto pode ser lido de cima para baixo, como de baixo para cima, ele não tem uma ordem, porque ele realmente ele faz esse trabalho linear aí, ó, e circular, como esse coração que eu não sei quem é que desenhou, mas foi bem inspirado para nos dizer que realmente é tudo um trabalho de evangelizar de todo o coração. Conhecimento doutrinário, ele se materializa no nosso corpo, no nosso organismo biológico, na nossa cabeça. E ele nos traz como verbo ou como ação o pensamento, o pensar. É manifestado, sim, pelo conhecimento. E nos pede o quê?
a necessidade de nós nos informarmos, informar-se. O sentir, o aprimoramento moral, ele nos traz a questão realmente do sentimento. Se materializa no nosso coração, né? Embora o coração não seja necessariamente o órgão do sentimento, é aonde nós manifestamos essa luz interior também nos fala, né, do sentimento. No mais perfeito e agregador de todos, que é o amor, né? Lembra lá no início? Amor a Deus, ao próximo, como a si mesmo, essa tríade mesmo. Que nos pede o quê, gente? Ele nos pede para que nós transformemos e aprimoremos, especialmente que nós aprimoremos o nosso sentimento, aprimoremos as nossas inclinações e predisposições. Mas só vai ter sentido esse adquirir consciência. Lembra lá do início? Consciência. Não é só a ciência, não é só o conhecimento. É um conhecimento com sentimento. Só tem sentido se nós conseguirmos sair de nós mesmos. Olha, tudo que o Evangelho nos pede é sempre para que nós saiamos de nós mesmos. Para que nós exercitemos, inclusive, o amor, dizendo que a caridade é o amor em ação. Vamos ver como tudo isso fecha, né? E a beleza realmente do Evangelho e da doutrina espírita é trazer esse trabalho de reflexão, de fé raciocinada, para que nós compreendamos aquilo que nós estamos realizando como um processo de transformação. É agir, é usar as nossas mãos, é o que mais materializa um trabalho de ação no bem, né? É agir para transformar-se primeiramente, para que nós possamos transformarmos-nos uns aos outros. Então, é nesse processo de autoencontro, de encontro com o próximo, que nós construímos essas pontes uns para com os outros e que nós conseguimos trabalhar nos nossos encontros de evangelização. Mas como assim, gente? Trabalhar no nosso encontro de evangelização, o que tem a ver tudo isso? Tem tudo a ver. Porque a ação evangelizadora, ela é essencialmente uma ação que envolve essas três importantes dimensões humanas. Olha lá. A ação evangelizadora tem como finalidade amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Esse é o caminho da ação evangelizadora. Como objetivo primordial, formação do homem de bem. Estruturada nesses eixos do conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. Pensar, aqui conhecimento doutrinário, sentir, aprimoramento moral, agir na transformação social. De todo o coração, porque não tem sentido nenhum se nós não fizermos com inteireza. Olha a palavra que tem tudo a ver com o que a Janine falava ali na exposição dela, né? Estarmos inteiros no presente. Essas dimensões humanas, elas nos fazem refletir muito, porque talvez nós pensemos sempre assim, que nós estamos realizando um trabalho de espiritualidade e esquecemos que esse trabalho de espiritualidade, ele é realizado aonde? Na materialidade. Ele só tem sentido e significado se ele ressignificar o nosso presente, não é para um futuro, não é para uma vida apenas no plano espiritual, não é para uma vida apenas de intercâmbio com a espiritualidade, porque o intercâmbio com a espiritualidade, ele é a todo momento, no qual nós somos convidados a viver como espíritos imortais, mergulhados na matéria. Então, nós necessitamos da matéria para esse processo de crescimento, de autoaperfeiçoamento. E é esse ciclo que nós precisamos vivenciar nos nossos encontros de evangelização. É essa proposta transformadora que é o melhor método de construir o futuro,
dignificar o presente e equipá-lo com valiosos instrumentos de conhecimento, de amor e de trabalho, direcionado para as criaturas do amanhã. É o nosso querido Francisco Thyssen, no livro Sublime Sementeira, na mensagem que ele traz a Divaldo Pereira Franco, que diz, ó, conhecimento, amor e trabalho. Pensar, sentir e agir. Tudo está interligado nesse processo da ação evangelizadora. E no nosso encontro de evangelização, no nosso planejamento, que ele é sim intencional, no momento que nós selecionamos uma história, uma reflexão, que nós propomos uma ação, uma atividade, nós temos que pensar em percorrer essas 3 significativas dimensões humanas para o nosso planejamento. Se nós formos capazes de passar por essas 3 etapas, nós vamos estar fazendo essa interligação, essa conexão do material com o espiritual, do físico da nossa criança e do jovem com a sua dimensão espiritual. Quando nós trazemos uma história, um vídeo, uma música, um texto, nós tanto comunicamos com o seu conhecimento doutrinário, como o sentimento. Por quê? Essas questões da arte, do bom, do belo, elas comunicam com o sentimento. Mas de nada adianta a gente tocar o sentimento, a gente trazer a reflexão, conectar com o conteúdo, com o tema doutrinário, se nós não propusermos o quê? Um momento que eles possam agir e interagir. Porque é assim que a gente consegue fazer com que isso realmente se efetive, né? E aí, gente, vocês fiquem bem à vontade ali. Eu vi que nós já temos 25 mensagens. Deixa eu ver aqui. A Sulaine disse, eu desenhei o coração. Eu não consegui digitar. Que bom, querida. Ó, já tem um pessoal aqui botando ali, primeiro aumento moral, pode repetir. Muito bem. É isso aí, gente, ó. Quando der aqui também já vou acompanhando. E nós vamos ter mais momentos de poder interagir novamente. Inclusive porque nós vamos ter um momento realmente de bate-papo e de a gente poder conversar. Mas aí como, gente? Esse conhecimento doutrinário, olha ali, ó, é a peça que se encaixa para iluminar. Iluminar o quê? Iluminar as nossas possibilidades aqui, ó, de interação com o próprio Evangelho. E aí Kardec nos traz essa importante reflexão que diz sempre que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não adianta nós acharmos que o nosso encontro de evangelização ele é apenas aquele momento do recurso pelo recurso. Trazer a história ou trazer a música sem que ela esteja conectada com os objetivos que nós queremos atingir naquele momento daquele encontro, nós dificilmente vamos conseguir que a inteireza de coração se faça presente. Vai ficar faltando algo. Porque como um dos pressupostos é realmente a questão da fé raciocinada, nós precisamos auxiliar as nossas crianças e os jovens para que eles realmente exercitem, por sua vez, o seu movimento de fé e raciocina. Ó, a amiga está me contando aqui que nós vamos até 17h10. Ótimo, nós já ainda estamos dentro dessa nossa proposta. Muito bem. Fazendo o quê, gente? Fazendo essa conexão aqui, ó. Eu acho que o meu gift não quis funcionar hoje. Vamos deixar ele um pouquinho, ver se ele carrega. Ele trazia os nossos pressupostos da doutrina. Às vezes ele não abre mesmo, mas ele nos traz a conexão com o plano espiritual, a fé raciocinada, o aprimoramento moral, a necessidade da transformação social, os pressupostos que saem do nosso livro base, que é o Livro dos Espíritos, e que nos convida a vivenciar realmente esses princípios da doutrina espírita em todas as nossas relações. Então, nossa preocupação quando nós planejamos o nosso encontro de evangelização, ele realmente é um compromisso com Jesus e com Kardec. Nós não fazemos qualquer evangelização,
não é qualquer coisa que serve, não tem isso, gente. O nosso compromisso é com Jesus e com Kardec quando nós optamos por, nessa presente encarnação, vivenciarmos a doutrina espírita. E aí, a nossa responsabilidade enquanto evangelizadores, ela é maior ainda, porque a nossa fidelidade aos pressupostos da doutrina, ele tem que ser de um estudante e de um evangelizador e autoevangelizador. Esse trabalho de estarmos sempre estudando e nos autoevangelizando é que vai garantir que, por nossa vez, nós consigamos trazer às nossas crianças e jovens esse movimento de conexão. Nós falamos desde os bebês sobre reencarnação. Nós falamos desde os primeiros ciclos sobre fluido vital. E não tem por que a gente maquiar ou dizer não, ou não falar sobre espírito, ou não falar sobre a morte, né? Eu adorei antes o Caio e a Abigail conversando lá, os bonecos trazem a ludicidade, trazem a criatividade, trazem aquela conexão com a nossa criança interior, todos nós, comunicam com as nossas crianças, com os nossos jovens também, porque inclusive os jovens também gostam muito de tudo que nos liga à arte, nós gostamos, nós nos sentimos conectados. Olha, não trabalha só aqui, trabalha aqui, e nos pede para interagir, nos pede para agir. Aí agora a gente falava, né, ó, fluido vital, a gente fala com todo mundo que fala, e fala com o bebê lá quando a gente canta, fluido vital, tem na natureza, no reino mineral, tá em tudo, no vegetal, tá lá, hein? Quando tem o Evangelizar e Amar ali, ó, ia começar a musiquinha, e nós aqui já preparando, não tem morto, vivo, quem morre é o corpo, quem vive é o espírito. Tá lá, conecta o quê? Conecta o conhecimento doutrinário, conecta o sentimento e nos pede o quê? Uma mudança, inclusive, de postura. Ó, a gente age, a gente dança, a gente movimenta o nosso corpo, a gente se conecta e a gente não tem como ficar igual, né? Não tem como não sair da gente para pensar diferente, para agir diferente. E aí, é esse pedido de aprimoramento moral. Olha ali, escutar o nosso coração. O que de bom e o que de ruim ainda existe dentro dele, né? Porque a gente também tem aquelas nossas dificuldades, aquelas nossas questões que nos pedem uma maior atenção como um trabalho realmente de faxina do nosso interior e do interior da nossa criança e do nosso jovem. É aquele momento para a gente poder se ouvir, se conhecer, compreender que o que de bom e de ruim sai de dentro de nós compõe aquilo que a gente é, que não deve ser ignorado, né? Não diz a música, nós somos feitos de sombra e de luz. Somos luz e amor. Somos sombra e somos luz. Sombra ainda são aquelas partes de nós que ainda estão um pouco escurecidas, mas que logo vão brilhar também. Mas que a gente precisa, primeiramente, reconhecer que elas existem. Para, num segundo momento, poder fazer o quê? Aprimorar. Processo de transformação. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Olha ali nós de malinhas prontas para essa tarefa na Terra. Olha ali as nossas crianças e os nossos jovens de malinha pronta vindo para a presente encarnação, confiantes de que vão encontrar mãos generosas que vão lhe auxiliar nesse trabalho, nesse processo de conhecer para aprimorar-se, para transformar-se. Conhecer-se para aprimorar-se, para transformar-se. Nessa estrada que a gente vem. Todos nós trazemos objetivos das nossas existências. Para que eu nasci? Para onde eu vou? O que será importante para a minha vida?
Dificilmente algum de nós não tenha se feito essas questões, essas perguntas durante a nossa vida. E em várias e diversas vezes nós nos encontramos numa estrada que nos apresenta caminhos com oportunidades bem diferentes para seguir. Qual a chance de nós estarmos desconectados da nossa essência interior, dos nossos propósitos e objetivos de vida e pegarmos o atalho errado? É uma chance bem grande. Ao passo que se nós estivermos conectados com a nossa essência interior, conectados com o nosso sentimento, trazendo não apenas o nosso racional, mas aquilo que nós verdadeiramente somos, cremos e agimos na nossa vida, a chance de nós escolhermos uma estrada não mais fácil, né, gente? Porque não vamos se enganar, né? Nós estamos na Terra, planeta de provas e expiações ainda, transição, não é ainda regeneração, né? É outro ão, é cada um de nós, estamos aí porque a gente é assim. Não adianta se enganar, né? Porque aí todos nós, ai, que bom, a gente veio na época da regeneração, nós viemos na época da transição, viemos na época da confusão, de um monte de ão. Mas que bom que se a gente fizer parte da solução, não do problema. A solução de uns com os outros, de uns para os outros, né? Então, são essas ferramentas, né, gente? A gente ter a possibilidade de, em nós construirmos caminhos melhores, para escolhas melhores, e ajudarmos a criança e o jovem que estão conosco a também fazerem melhores escolhas. Para que eu nasci? É a pergunta de milhões, né? Para que será que a gente nasce? Agora é a hora de não deixar a amiguinha sozinha aqui, de conversar. Ah, pode abrir microfone, pode escrever no chat, pode ficar à vontade. Para que a gente nasceu? Pode pegar cola também. Lembra que nós vimos lá no início, finalidade das nossas encarnações. Tem tudo a ver com tudo isso que a gente fez e não tem resposta certa ou errada. Ah, eu nasci para sofrer. Já diz o poeta lá na música lá, né? Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Isso, o Espiritismo não deixa mais a gente achar que é assim. Ele já diz que a gente é herdeiro do nosso passado, mas a gente constrói o nosso futuro. Então, é como diz as crianças, ema, 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 cada um com seus problemas. É, a gente, livre-arbítrio. Ah, a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser feliz. Finalidade das nossas encarnações. Amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Lá, aprimorar-se. Tudo aquilo lá está estruturado em tudo, ó. Em conhecer-se, em aprimorar-se para transformar-se. E para onde que a gente vai? A gente vai lá, ó, gente. Eu e o Pai somos um. Gravitar para a unidade divina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o caminho ali. Daí a gente está retomando tudo isso lá, ó, das finalidades da ação evangelizadora. Ação evangelizadora é uma seta bem bonita. É para a gente colocar para nós, para a gente colocar na nossa vida. Porque quando isso começar a fazer sentido e significado para a gente, é mais fácil que a gente consiga materializar isso no nosso encontro de evangelização. Por isso, esse processo constante de nós estarmos retomando conosco, né? Por que eu nasci? Para onde que eu vou? O que é importante na minha vida? É importante aquele jogo de futebol que me deixa nervoso, que vai estar ali semana que vem, ou eu passar uma tarde com a Dilva, com a Thaís, com o Eduardo, com esse pessoal, conversando sobre as questões da evangelização. Bom, gente, é livre-arbítrio, a gente pode estar aqui ou pode estar lá. A gente pode estar em qualquer lugar. A gente tem vários caminhos, mas a escolha é nossa. A gente não sabe, os momentos não vão se repetir.
A gente pode ter outras oportunidades, a gente vai ter, graças a Deus, porque a misericórdia divina é maravilhosa. Se a gente escolher que nessa vida a gente não quer, ninguém vai obrigar a gente, né? Mas a gente sabe que depois a próxima oportunidade pode não vir com todas as ferramentas que veio essa oportunidade de agora, né? A gente pode ter um pouco mais de dificuldade, a gente pode ter uns desvios um pouco maior, não encontrar com os mesmos amiguinhos, ter uns outros amiguinhos que a gente já estava com umas outras dificuldades naquela ponte, alguns amiguinhos que também queiram empurrar a gente da ponte, não passar a ponte com a gente. Ué, a gente não sabe quantas vezes a gente empurrou os outros da ponte, né? A gente quer prioridade de passagem, né? E não sabe quantas vezes a gente bloqueou as pontes dos outros. Se duvidar, a gente quer passar por cima, inclusive, do amiguinho, da ponte, de tudo. Fazer uma ponte só para nós, né? Fazer um atalho, assim, né? Escolhas. Reencarne, a finalidade é evoluir, é isso aí, gente. Não vai dar salto. Cumprir nossa tarefa de melhorar, ou pelo menos tentar, é isso aí. Oportunidade de evolução, melhorar, de evolução. Evoluirmos e juntos fica mais leve, fica mais leve. Tem significado, tem sentido. Buscar melhorar uma nova oportunidade, aprimoramento, evolução, evolução espiritual, evoluir, evolução, autoevangelização. Nossa grande meta nesse trabalho é evangelizar em nós mesmos, nos ligar, isso aí, nos ligar à nossa criança interior. Sabe, uma das grandes problemas de nós adultos é que às vezes nós esquecemos que nós somos espíritos imortais, sim, mas que nós temos a necessidade da matéria. E que não é por um acaso que a reencarnação nos traz a oportunidade de nós vivenciarmos a etapa de bebês, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, cada uma na sua característica e na sua inteireza. Isso tem também um grande aprendizado para cada um de nós. Cada etapa da vida traz um aprendizado. Mas a gente não devia perder a essência, ao menos de, às vezes, conectarmos com a nossa criança, conectarmos com o nosso jovem. A gente tanto fala, às vezes, assim, ai, mas os jovens, eles são impetuosos, eles querem fazer e vão e parecem um trator que está passando por cima. A gente já foi jovem também. A gente já vivenciou dúvidas, questionamentos. Às vezes a gente é adulto com dúvidas e questionamentos, né? Mas se a gente tivesse talvez aquela energia criativa, talvez nós passássemos mais fácil por alguns problemas que se apresentam na juventude, na adultice, né? Não que nós tivéssemos que ser inconsequentes, não é isso, gente, porque também a gente prejulga muitos jovens. A gente põe todo mundo no mesmo saco e diz que todos eles são impetuosos e inconsequentes. E não é assim. Não é assim. A gente, às vezes, ouve pouco eles também. Como a gente também não tinha oportunidade de ser ouvido. Mas ouvir não quer dizer concordar com tudo, né? Nem ser permissivo. A gente não é permissivo com as crianças, porque senão a gente sabe que eles vão se machucar, né? Ó, viemos para evoluir, para nos melhorarmos, para isso precisamos sentir Deus, nos sentirmos e nos outros. Família, gente, família, tá ali, ó. É nos conectarmos, sentir a criança interior é nos conectarmos com a pureza de espírito, ao bem. É isso aí, ó. A Rosemarie está falando para nós, eu percebi que eu mudei muito, antes eu só vi os defeitos nos outros. Outros percebo que via neles os meus defeitos. Tá tudo mais leve agora. Muitas vezes os mesmos problemas, mas na minha visão mudou. É, gente. Família é uma grande escola. Tá aí, ó. Os jovens precisam sentir-se acolhidos, precisam. Todos nós precisamos. Nós somos seres de relações. Vocês perceberam lá naquele vídeo lá do início, quando um olhou de verdade o outro? Os dois que conseguiram se olhar. Porque os primeiros, isso aí, depois nós vamos botar lá o link, vai ter para vocês assistirem de novo. Os dois primeiros, coitadinhos, não estavam prontos nem para se olhar. Eles nem se ver, né? Não queriam se perceber. O coelhinho ali e o outro bichinho, quando eles pararam para se olhar,
eles, parece que ali entraram numa comunicação, não foi? Às vezes o conversar não é nem, é estar junto, ombro a ombro, lado a lado, já diz a música. É, ó, conexão, presente. Evangelizar nessa vida traz luz para a nossa caminhada atrás. Ó, a empatia, quando um olhou para o outro, a necessidade da empatia, bah, quantas vezes a gente não está precisando só que alguém olhe para a gente? Quantas vezes aquela nossa criança que está azucrinando lá no encontro, né? Fazendo todos... Ele não quer realmente, eu estou aqui, estou chamando a atenção. Me olha, na minha casa ninguém me olha, na minha escola ninguém me olha, ninguém está me olhando. Eu estou chegando aqui hoje, alguém vai ter que me olhar. Não disseram que aqui é para todos, né? Para todos eles que estão ali encarnados e os que estão desencarnados também que estão lá juntos. Isso aí, janela da alma. Então, nós vamos escolher um caminho bom. Como assim? Vamos ver. Então, o nosso slide não está querendo ir. É a Joana de Ângeles que vai conversar um pouquinho com a gente nesse sentido, dizendo que a tarefa de educação é realmente, ela tem que começar de dentro para fora. Não somente nos comportamentos da moral social, da aparência, produzindo efeitos poderosos de profundidade. Tem que produzir mudança interior que se manifeste no exterior. Não tem sentido, gente. Não é educar o intelecto só. Não é repetir as características do homem de bem. É vivenciar elas. É compreender que já existem algumas delas que nós conseguimos fazer, né? E que nós já estamos exercitando, gente, é que nem andar de bicicleta. A gente só aprende a fazer fazendo. Característica do homem de bem não brota que nem alface na horta. Tu largou lá uma semente, às vezes tu nem põe água direito, já está brotando. Não, tem que regar, tem que cultivar, tem que fazer e refazer. A gente tem que revivenciar aquelas características do homem de bem. Na busca dessa transformação social. É aí, ó. Aí, é trabalho, gente. É trabalho. É trabalho e não é trabalho de um dia só, não. Nem de uma vida. É trabalho de várias. Porque somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme nos disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Não adianta a gente achar que vai vir já mundo de regeneração, ou que nós vamos sair cantando lá, um dia todos nós seremos anjos. Teremos, mas não vai ser assim gratuitamente, sem esforço nenhum. Vai ser depois de, ó, trabalhar, né? É isso que está nos pedindo no momento. E que bom que a gente já está conseguindo refletir assim. Para a humanidade, ai, a nossa Meimei aí, ó, para que a humanidade alcance o melhor patamar evolutivo, a educação deve associar a inteligência e a moralidade. O indivíduo educado, intelecto e moralmente se transforma em servidor da humanidade e em instrumento de Deus, contribuindo para que a fraternidade se estabeleça definitivamente no planeta. Isso só irá acontecer se a educação viabilizar a transformação íntima do espírito. Nossa Meimei na mensagem 100 anos de evangelização nos Prima e Sementeira. Gente, aí vocês vão dizer assim, nossa, mas aquele povo lá da FEB, quando fez o documento, né, criou esse negócio do pensar, sentir, agir, pegar as dimensões humanas de um pensador tentar. Vocês vão achar, isso não é criação nossa. Mas especialmente a manifestação da espiritualidade para cada um de nós. Olha os benfeitores amigos, quantos repetindo a mesma coisa. Porque a gente tem que ouvir de um monte de jeito diferente para a gente compreender, né? Se a gente ouvisse da primeira vez lá com Moisés, a gente não tinha precisado ouvir com Jesus, depois não tinha precisado ouvir com o Espiritismo, nós já tinha feito o trabalho aquele de gravitar para a unidade divina. A gente é teimoso, a gente precisa ouvir um monte de vezes, de um monte de jeito diferente, né? Literalmente, desenhando. É nosso processo de aprendizado. Nos convidando e nos batendo na porta, né? E as palavras mais importantes de todo o evangelho, olha ali, nós falávamos da caminhada que a gente teve que aprender, são o quê? Verbos. Que verbos são esses? Olha que a gente comentava agora. Nós já vamos para uma outra parte que nós vamos conversar de novo. Tá fazendo download aí.
Nós falamos que se nós tivéssemos ouvidos o pensar, sentir e agir, lá com Moisés, primeira revelação, quando nós ampliamos a nossa conexão e a nossa compreensão com Jesus que veio exercitar a vivência da lei divina, o natural, nós compreenderíamos que esse é pensar, sentir e agir. Verbos, gente, 3 verbos. Todo evangelho é um convite contínuo à ação. Verbo é ação. E nem é porque lá diz, no início era o verbo, no princípio era o verbo. Começa assim o Velho Testamento. Não começa assim? Não fala no sopro divino. E olha que o Velho Testamento ele é praticamente um livro, um livro de... Como é que eu posso dizer para vocês? Um livro de história. Não necessariamente de história realmente vivida, mas reúne histórias da humanidade, né? Cantada em versos. É isso. São histórias da humanidade cantadas em versos. Uma alegoria para falar sobre a criação no mundo, para falar sobre as primeiras relações, para falar sobre as primeiras propostas de conexão com o alto, espiritualidade, né? O ser humano, ele sempre teve, porque é intrínseco, gente, não é o espiritismo que trouxe a história de que aonde está escrita a lei de Deus, na consciência. Não, só os espíritos benfeitores, eles literalmente desenharam para Kardec e para nós, né? Porque eles tentaram dizer de um jeito de uma vez, daí eles tentaram dizer de um jeito de outra. Aí, quando a gente já estava um pouco mais pronto para compreender, eles escreveram com todas as letras. Na consciência. Desde quando existe consciência? Foi só ali no século de luz, com Kardec. Ali, puf, se fez a consciência. Lá com Jesus não tinha consciência. Tinha. Estava tudo lá, desde que o ser humano é ser humano, o mundo é mundo, no sentido de mundo é mundo, onde teve o primeiro ser humano reencarnado, com consciência. Pensamento contínuo, né? Porque os nossos irmãos animais não têm pensamento contínuo, então não faz parte dessa característica, dessa categoria, né? De seres com pensamento contínuo, da qual nós estamos falando. Nós estamos falando de espírito, de perispírito, de organização biológica constituída, né? Que daí traz essa questão do pensamento contínuo. Aí, ó, tá lá. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Existe consciência em todos. Mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Porque quando a gente vê lá no Evangelho que diz que está adormecida no animal, é porque já tem. Não diz em nenhum lugar que não tem. Olha ali a interpretação, né? Por isso que é importante a gente estudar. Não diz que não tem escrita a lei de Deus lá. Porque não é só a lei de Deus que rege, mas ela está presente. Agora, nós humanos, nós seres animais com pensamento contínuo, nós temos a presença da lei de Deus já em estado latente, já tem, ó, não dá para fugir. Agora a gente já sabe, já consegue compreender. E aí a responsabilidade por esse livre-arbítrio pega cada um de nós, né? O que nós vamos fazer com isso? Está nos convidando, está dizendo que a lei de Deus está dentro de nós, que as palavras mais importantes do Evangelho são verbos. Nossa, nós estamos há 1 hora e pouco refletindo só sobre 3. Pensar, sentir e agir. Esses 3 são os eixos que estruturam a ação evangelizadora. Então, estruturam todo o nosso processo enquanto seres humanos de evolução, porque o processo de evangelização é um processo de evolução. O que isso tem a ver? Olha ali, ó. Acho que eles estão ajudando a construir a ponte, para que nós vamos finalizar essa nossa compreensão. De que, gente? De conhecer e fazer. Conhecimento sem ação
é um conhecimento vão. Ação sem conhecimento é uma ação cega. Nós já estamos na fase da fé raciocinada. Conhecimento com ação é um conhecimento útil em uma ação direcionada. E não tem sentido e significado se não for permeada pelo amor. Por isso que essa reflexão dessa tarde é evangelizar de todo o coração. Não adianta a gente conhecer e não agir. Não adianta a gente agir sem conhecer. A gente só vai estragar realmente, né? Não adianta ter as melhores ferramentas se a gente não souber usar elas. Se a gente tiver conhecimento e direcionar bem, conhecimento útil com ação direcionada, mas para que isso se efetive, o elo aqui é isso aqui, ó. É essa construção de pontes, é o sentimento. Uns com os outros, não é uns mais que os outros, não é uns apesar dos outros, não é uns além dos outros, não. Nem é um mais que o outro, é um com o outro. É isso que nos pede o Evangelho, para que a gente trabalhe essa sementeira aqui. Lá no início a gente tinha um coração que tinha uma sementinha sendo gestada, né, no coraçãozinho, é um dos cards dos nossos 45 anos, né? E tudo que fizerdes, fazei de todo o coração. Olha esse coração aí. Vamos cultivar essas plantinhas desses corações, do nosso coração e do coração dos outros. E é o nosso novo momento e movimento de trabalharmos juntos. Porque nesse momento, todo pensar, sentir e agir nos pede a ação, verbo de formar. Mas que formar? De informar para transformar em si e no outro. Toda tarefa no momento é de formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Tá aí por que nós conversamos tanto sobre pensar, sentir e agir. Toda tarefa nesse momento é de formar o espírito genuinamente cristão. O Cristo em nós, despertar o Cristo em nós. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia entre todos os corações. É Emmanuel conversando conosco no livro Necessidade Pura e Simples, Necessidade de Educação Pura e Simples. E aí, gente, vamos pensar junto. Como promover o pensar, sentir e agir na ação evangelizadora? Eu sei que agora a gente ficou com um turbilhão de coisas. E aí agora a gente vai responder juntos. Como promover o pensar, sentir e agir na nossa ação evangelizadora? A Diva vai botar no chat o link desse mentímetro aí para nós, dessa nuvem de palavras. Quem conseguir clicar em cima, contribua conosco com pelo menos 3 palavras. E pode entrar e escrever mais, para que a gente possa ver juntos no que vai se transformar. Olha aqui, ó, já tem alguém que já colocou. Diva, tu tem o link para nós? Tem um número também, mas que já vai aparecer aqui na tela. Tem um QR Code, mas eu acho que é melhor, assim, pelo de clicar, né? A gente chega mais fácil e vocês continuam ouvindo a gente. Quem quiser continuar aqui, não tem problema, porque assim, ó, já vai enxergar o pessoal fazendo e a nossa nuvem se transformando. Olha ali, ó. Ela já está se mexendo. Como promover o pensar, sentir e agir na nossa ação evangelizadora? Trabalho com a família, alegria, amor e paz. Vamos ver se vem mais. Amar, ouvir, acolher. E está se transformando. É como a evangelização, ó, se transforma. Exemplo, amar, acolher, união, caridade, escuta. Pode botar frase, tá, gente? Ela aceita a palavra e aceita a frase, não se preocupe. Conhecer, alegria, escutar, interagir, boas leituras, abraçar,
Ouvir, amar, o amar tá ficando grandão. Conscientização da tarefa, empatia. Uhum. Evangelho, carinho, amando. Muito bem. Ó, mudando de novo. Acolhimento com amor, com criatividade. Compromisso. Mudando ali, ó. Aprendizagem. Alegria, amar, acolher também grandões no meio. É. Evangelho é boa nova. Ninguém dá uma boa notícia triste, né? Olha, eu vim aqui porque eu tenho uma coisa para te contar. Tu já pensa o quê? Ixi, veio com essa cara aí, boa coisa, não é, né? Não, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma coisa para te contar. Então a gente já vai para o encontro de evangelização feliz, né? Mesmo que às vezes a gente, porque a gente está na Terra caminhando, acontece um monte de coisa, mas quando a gente chega lá, só a oportunidade da gente estar juntos, conversando sobre o sentido das nossas vidas, conectando-nos uns com os outros, com o presente, com a nossa essência, já é tudo de bom, né? O nosso momento de paz na vivência do Evangelho na semana. Ai, tem coisas bem lindas, apreciar as virtudes. Vocês não se preocupem que isso aí depois a gente também vai salvar em PDF, vai botar lá no Padlet, fica para sempre, tá? Para vocês poderem olhar, irem olhando essa nuvem de palavras que a gente construiu juntos, né? O sentido e significado desse nosso encontro de hoje. O que ficou para cada um de nós nessa promoção do pensar, sentir e agir? E aí esse convite é realmente algo que a gente faz bem profundo para cada um de nós, assim, ó. Vamos buscar fazer esses 3 momentos no nosso planejamento, no nosso encontro. Pensar, sentir e agir. Não é só fazer uma leitura do Evangelho, não é só despertar o conhecimento doutrinário, é se a gente vai cantar uma música que a gente sinta, que a gente perceba as palavras que ela traz para nós, conhecimento, mas que a gente haja em cima dela, trazendo a reflexão para a nossa realidade. O agir, às vezes, não quer dizer que a gente tenha que produzir algo necessariamente como uma maquete, como um desenho, como uma poesia, mas a gente tem que, no mínimo, sair de dentro de nós para exteriorizar algo, alguma produção, nem que seja uma produção falada. E, às vezes, a gente não permite, né? Que nem hoje, assim, eu estou um pouco frustrada, mas nós já vamos abrir os microfones ali, porque a gente tem que falar, mas eu sei que vocês falaram muito. O que eu consigo ver de olhinho, ou de respostas aqui no chat, nós já vamos ler outras, isso é fala, isso é sintonia, isso é sentimento e pensamento. Olha ali o direito de ir e vir, olha ensino, acolhimento com amor, escuta, né? Olha o nosso chat aqui, a gente tem o pessoal falando mais, conhecer, acreditar, meditar, sentir, viver, ação direcionada à vontade. Olha aqui, a angelitude não é nossa finalidade, e sim o auxiliar o outro, independente de serem próximos disso ou distantes disso, nós e o outro. O amparar o outro como um dos 70 seguidores de Jesus. Isso aí. É isso aí. A gente brincou com a música, né? Porque tem a música, né? Que a gente canta, um dia todos nós seremos anjos, né? Porque na categoria dos espíritos, né? Uma das categorias é realmente angelitude. A gente tem que lembrar sempre que a nossa evolução, ela caminha para um grau de perfectibilidade, né? Assim como Cristo, ele é o espírito mais perfeito que aqui esteve, mas é um grau de perfectibilidade. Gente, eu vou ter que pedir uma licencinha para vocês. Eu já volto, eu vou ter que dar uma ajuda aqui num processo, mas é isso. E vou passar para o próximo aqui para a gente ir vendo. Chegou o final da apresentação do nosso Mentimeter, mas nós temos aqui, esse aqui era o mesmo código, essa conexão com o Cristo e conosco, abraçando a nossa criança interior e abraçando o nosso jovem.
E antes de nós abrirmos, que daí nós temos mais uns 10 minutos para conversarmos, eu vou deixar esse vídeo, que é um carinho nosso para cada um de nós. Tomara que agora venha com áudio, que é de um amigo muito querido. Não haverá passo atrás, não haverá derrota capaz de interromper o curso da vida, de desfazer o que o amor realiza. É preciso ser forte, forte o bastante pra poder servir. Mas é preciso ter norte, norte pra saber para onde seguir. Ama, trabalha, espera e perdoa. Abre tuas asas, sonha e voa. Faz a tua parte com carinho, contorna as pedras que estão no caminho. Não haverá passo atrás, não haverá derrota capaz de interromper o curso da vida, de desfazer o que o amor realiza. É preciso ser forte, forte o bastante pra poder servir. Mas é preciso ter norte, norte pra saber para onde seguir. Ama, trabalha, espera e perdoa. Abre tuas asas, sonha e voa. Faz a tua parte com carinho, contorna as pedras que estão no caminho. Ama, trabalha, espera e perdoa. Abre tuas asas, sonha e voa. Faz a tua parte com carinho, contorna as pedras que estão no caminho. Então, essa era a nossa mensagem final, que a gente possa verdadeiramente construir pontes
e uns para com os outros, né? Que essas pontes, elas nos tragam realmente para amar, trabalhar, esperar, perdoar. Que essa nossa conexão possa sempre se fazer, que nós sejamos pontes uns para os outros, né? Que nós construamos caminhos de compreensão e de entendimento. Nossa, muito obrigada. E essa agora é o nosso momento de conversar, tá? Nós temos ainda 7 minutos da nossa oficina para a gente poder fazer alguma troca, algum pensamento, algum sentimento que tenha surgido para cada um, que a gente possa, né, conectar com esse significado da nossa oficina. Thaís, eu só queria lembrar a todos, né, que acabei de colocar no chat agora a lista de presença, tá? Só para vocês não saírem sem preencher a listinha de presença. Obrigado. Posso falar? Fica à vontade, Giane. Oi, sou Oi. Giane de Joinville, né? Sou evangelizadora de infância. Ultimamente, assim, tem me incomodado muito essa questão, porque a gente planeja a aula, a gente canta, sensibiliza, mas na hora de colocar na prática, realmente, né, que até chamar a família para fazer alguma coisa mais prática, que seja assim, ou na casa, ou social num bar da cidade, no bairro, é uma coisa difícil, porque a gente não consegue fazer sozinhos, né? Então, é uma coisa que me incomoda, né? E tenho que colocar em prática algumas coisas. A gente até consegue fazer coisas pequenas, mas algo maior para sensibilizar. Eu me lembro da minha juventude, a gente foi visitar locais que até hoje eu lembro. Então, fazer algo mais com significado social, né? Então, estou refletindo algo que eu estou com dificuldade de fazer, né? Então, compartilhar assim, e pensarmos em formas de botar isso em prática mesmo, né? Junto com os evangelizadores, a equipe da casa, mobilizar mais pessoas, né? E a família junto, né? Senão a gente não vai conseguir levar as crianças a essas atividades nesses locais, mas algo que eu acredito que algumas casas consigam, regiões, mas eu estou falando assim, da minha parte, eu tenho uma dificuldade, porque a gente se envolve às vezes em tanta coisa e a gente não consegue botar em prática, né? Mas precisa de todo mundo junto, né? Acho que é mais fácil. Seria isso. Às vezes é realmente isso, o nosso trabalho ele vai ser pequeno, atingindo uns aos outros, para ele poder ir crescendo. Talvez esse tipo de ação ele vai demandar um tempo maior de aproximação de uns com os outros, de atrair os pais para o convívio dentro do centro espírita, para participar do ciclo de paz, compreendendo a importância do trabalho de evangelização e de autoevangelização e de evangelização da família, para estarmos juntos. Não é algo que a gente cria assim muito fácil, assim muito rápido, porque o que também a gente tem percebido, e não é uma realidade de Santa Catarina, é uma realidade do Brasil inteiro. Depois da pandemia, as pessoas elas ficaram um pouco acomodadas para o retorno presencial. Colocaram outras atividades no lugar e estão realmente com dificuldade para voltar. Então, nós estamos fazendo, e não é só as pessoas, tipo, pais de evangelizandos e evangelizandos, são nossos companheiros evangelizadores também, né? Aqui a gente, quantos a gente conhece que foi e não voltou? A gente às vezes não sabe nem para onde foi, e aí a gente tenta ligar, conversar, e aí, meu amigo, como é que tá minha amiga? Alguns assumiram outras tarefas dentro do próprio centro espírita, porque assim, gente, o que a gente mais ouve em todas as áreas é, nossa, os trabalhadores parece que rarearam. Então, agora cada vez mais assim a gente tem sentido, é um momento de nós refazer as pontes uns com os outros. Vamos fazer as pontes uns com os outros. Depois a gente faz as pontes externas, sabe? A gente tem que fortalecer o centro espírita, nos fortalecermos no centro espírita enquanto trabalhadores do Cristo, da doutrina espírita,
para conseguir vivenciar na sociedade depois também, né?